Queridos irmãos, a paz do Senhor. Que bom estar aqui com os irmãos para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, classe adultos. E hoje, irmãos, a última lição do terceiro trimestre do ano de 2023. A lição de número 13 da nossa revista, que tem por título A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. A lição 13, irmãos, tem por título O Mundo de Deus no Mundo dos Homens. E o texto áureo dessa lição está no Evangelho, segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo 1, versículo de número 23, onde diz assim: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel, traduzido, é Deus conosco. A verdade prática, queridos, diz assim: na dispensação da graça, a igreja deve refletir os valores do reino de Deus no mundo. E a leitura bíblica em classe para essa lição está em dois livros diferentes. Primeiro, no Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo 1, versículos de 21 a 23. Diz assim: E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel, traduzido, é Deus conosco. Também, queridos, vamos ler na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 4, dos versículos 3 a 7, que diz assim: Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E, porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Amados irmãos, os objetivos dessa lição são esclarecer a respeito do reino de Deus no mundo, pontuar as bênçãos de uma vida no reino, assinalar os males de uma vida no mundo. E aí, antes de entrarmos na lição, é importante lembrar algumas coisas aos irmãos. E lembrar coisas que os irmãos já sabem. Por exemplo, acerca dos valores do reino de Deus. Por exemplo, nós já sabemos que todos os valores do reino de Deus se opõem aos valores do mundo, não é, irmãos? O reino de Deus, ele se opõe completamente ao mundo. Então, diante disso, nós temos que o domínio próprio, né, que é a temperança, a honestidade, a sinceridade, o compromisso conjugal, dentre outros valores, são valores que manifestam a ética do reino de Deus. E você observa que tudo isso contraria, irmãos, assim, de uma forma absurda, não é? Os valores do reino do mundo, aliás, os valores do mundo, não é? Por exemplo, domínio próprio. Hoje nós vivemos, a moda é não ter domínio próprio. A moda é partir para a briga. Por exemplo, no mundo predomina o espírito da desonestidade, mas no reino de Deus, nós somos convidados a sermos honestos, a sermos sinceros,
a sermos fiéis à nossa família, dentre outros valores que poderiam ser citados aqui sem nenhum problema, tá certo? Também, queridos, partindo então para a nossa lição, o que nós temos é que, se nós formos olhar a Bíblia Sagrada, ela vai nos revelar que haverá, não é, um futuro, no futuro, um reino literal, tá certo? Um reino literalmente falando. Porém, no momento que nós vivemos, historicamente, biblicamente chamado de dispensação da graça, não é? Que é o momento onde o favor imerecido de Deus está digamos, está em funcionamento, vou falar assim, para as pessoas entenderem. Nós vivemos um momento do favor imerecido de Deus, que é a graça, não é? Deus enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, haverá um reino literal, literalmente um reino será estabelecido, com todas as características de reino, aonde o Jesus Cristo, nosso Jesus, será o soberano supremo. Agora, na dispensação que nós estamos vivendo, no período histórico que nós estamos vivendo, esse reino já está presente de forma espiritual, como diz o evangelista Lucas, no capítulo 17 e versículo 21 do seu livro, quando ele diz: o reino de Deus está entre vós. Então, nessa lição, que é a última lição do nosso trimestre, nós vamos aqui, irmãos, discutir um pouco sobre a implantação do reino de Deus no mundo, também do contraste que entre quem vive, não é, sobre esse reino e quem vive de acordo com os valores do mundo. Então, o propósito é lembrar como Deus age para habitar conosco e reforçar que, embora nós vivamos grandes desafios, irmãos, o reino de Deus permanece agindo no mundo por meio da igreja, não é? E aqui eu cito igreja com I maiúsculo. Todos os salvos reunidos nesse mundo têm por obrigação cultivar os valores do reino de Deus e não os valores do mundo. Então, eu quero trazer alguns conceitos para os irmãos, né? Tipo o conceito do reino de Deus e seus aspectos, também mostrar o reino de Deus nas Sagradas Escrituras, né? Pontuar as manifestações do reino de Deus na terra e também a sua natureza, e também o papel dos seguidores de Cristo no reino de Deus, tá certo? Então, vou começar aqui mostrando o conceito bíblico de mundo de Deus. Então, o que é que nós temos aqui? A expressão mundo de Deus, irmãos, ela aparece algumas vezes na Bíblia Sagrada, também conhecido como o reino de Deus, tá certo? Então, a Igreja de Cristo, ela é a expressão visível do reino de Deus no mundo. Então, existe um contraste entre os que representam os valores do reino de Deus e os que representam os valores do mundo. Então, existe uma diferença, e essa diferença ela é notória, não é? Quem segue, quem vive e representa o reino de Deus, ele tem um comportamento, tem uma maneira de viver. E os que representam os valores do mundo têm outro comportamento e, no entanto, outra maneira de viver. Então, Deus permanece agindo no mundo, não é? Deus permanece nesse mundo, e a sua ação ela é notória por meio da igreja. E a igreja deve ser, irmãos, a expressão visível do reino de Deus. Então, se nós formos olhar na Bíblia Sagrada, o reino de Deus apresenta tanto aspectos presentes, como aspectos futuros. Então, o reino de Deus divino, ele está presente na vida dos filhos de Deus. Ou seja, ele está presente, o reino de Deus está presente na vida dos salvos. Por quê, irmãos? Porque os salvos são aqueles que foram libertos das trevas e foram transportados, né, ao reino do Filho do seu amor,
né? Então, o aspecto futuro do reino de Deus está ligado ao reino milenar de Cristo sobre a terra, que será implantado, então, após a segunda fase da segunda vinda de Cristo. Tá certo? Quando Cristo vier em glória, então, juntamente com a igreja que foi tomada na primeira fase, e ali implantará o milênio. Também, queridos, o reino de Deus nas Escrituras. Vamos analisar um pouco o Antigo e o Novo Testamento, o que fala acerca do reino de Deus. Então, no Antigo Testamento, nós temos que a palavra, não é? A expressão, aliás, reino de Deus, ela não aparece no Antigo Testamento. Não é? Ela não aparece. E apesar de não aparecer, o Senhor ele é apresentado como o rei de Israel, da terra, não é? O rei de todo o universo. Então, essas e outras referências, elas manifestam, não é? A prerrogativa soberana de Deus sobre a criação. Existe algo que é indiscutível, que nós não podemos negar, não é? Deus vive e reina para todo sempre. Então, no Novo Testamento, a mensagem central do ensino do Novo Testamento é o reino de Deus. Então, esse reino, essa mensagem, ela foi apregoada por João Batista, não é? João veio pregando no deserto: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então, João anunciou a chegada do reino de Deus. Então, o fato de uma pessoa ser israelita e filho da promessa não lhe assegurava o direito de entrar no reino de Deus. Era preciso produzir frutos dignos de arrependimento, né? As boas obras, elas são resultados de um autêntico arrependimento e confirmado pelo ensino, o que é confirmado pelo ensino de Jesus Cristo. Então, a proclamação e a concretização do reino de Deus foram um propósito central do ministério e do ensino de Jesus. Jesus, ele veio apresentar o reino de Deus. Então, o reino dos céus foi o tema da mensagem de Cristo e foi o ensino de Cristo nesse mundo. No Sermão da Montanha, por exemplo, Jesus, ele conclamou a multidão que o ouvia buscar com diligência e, em primeiro lugar, o reino de Deus. Né? Jesus, ele chamou a atenção das pessoas que vinham ouvi-lo para os aspectos do reino de Deus. Então, nós temos o reino de Deus ou o reino dos céus. Por exemplo, nos evangelhos de Marcos, né, do evangelista Marcos e do evangelista Lucas, a expressão reino de Deus aparece com frequência. Agora, no evangelho de Mateus, a expressão mais usada pelo evangelista, né, que aparece cerca de 34 vezes, é reino dos céus. Então, a maioria dos eruditos bíblicos, eles concordam nesse sentido, que o emprego da expressão reino dos céus foi aplicado por Mateus devido à rejeição do povo israelita, não é, ao uso indiscriminado do nome de Deus. Então, as expressões reino de Deus e reino dos céus, quando comparadas nos evangelhos sinóticos, não é, que são os de Mateus, Marcos e Lucas, nós vamos perceber que são sinônimos e são expressões intercambiáveis. Não é? Então, reino de Deus e reino dos céus. Também, querido, podemos analisar, uma vez que observamos a presença do reino de Deus na Bíblia, nós podemos analisar o reino de Deus no mundo. Então, quando o assunto é o reino de Deus no mundo, é impossível não citarmos Jesus, né? Porque Jesus é o Filho de Deus que veio ao mundo. Então, o evangelista Mateus, ele assevera que a profecia messiânica se cumpriu com o nascimento de Jesus, né? Então, o nascimento de Jesus foi o grande sinal de Deus, né? De que o reino de Deus havia chegado no mundo. Então, esse evento se deu pela concepção de Jesus Cristo pelo Espírito Santo
no ventre de Maria, né, em que os evangelhos ratificam que ele é filho do Altíssimo e que o verbo se fez carne e habitou entre nós, ou seja, nosso Senhor, né, o Emanuel, o Deus conosco. Então, dessa maneira, no tempo determinado, nós temos que Jesus se fez homem, de modo que ele participou da nossa natureza, né, para expiar os nossos pecados. Então, o reino de Deus nesse mundo, ele é inaugurado, né, irmãos, com a encarnação de Cristo, que é a grande confirmação, digamos assim, da profecia dos profetas. Então, e qual é a mensagem do reino? Qual é a grande mensagem do reino? Então, após Jesus ser tentado no deserto, a Bíblia diz que Jesus foi conduzido pelo Espírito do Senhor, né? Jesus não foi conduzido por Satanás. Ele foi conduzido pelo Espírito do Senhor ao deserto para ser tentado. E após a tentação de Jesus no deserto, deu início ao seu ministério público. Vale a pena lembrar aqui, irmãos, fazer uma observação que Jesus já era o Filho de Deus, não é? Porque tem umas heresias sendo pregadas, heresia mesmo, dizendo que Jesus só passou a ser o Filho de Deus quando houve a descida do Espírito Santo sobre ele no ato batismal e a voz, né, confessando que esse era o Filho amado de quem me comprazo. Na verdade, Jesus, a Bíblia Sagrada diz que quem colocou Jesus no ventre de Maria foi o Espírito Santo de Deus, não é? Então, nós temos a grande justificativa, por exemplo, de por que não se achou mácula nem pecado em Jesus. E mais, aos 12 anos, Jesus foi achado cuidando dos negócios do Pai, segundo ele mesmo declarou, pregando aos doutores. E a Bíblia diz que os que o ouviam se maravilhavam com a palavra que ele pregava. Então, após a tentação do deserto, nós temos, então, o início do ministério público de Jesus, né? Quando as pessoas viram, de fato, que ele era o Filho de Deus. Então, desde então, segundo Mateus capítulo 4, versículo 17, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, fica claro que a mensagem do reino de Deus contém um apelo de arrependimento. Ou seja, quem vive o reino de Deus vive diferente dos valores do mundo, porque dos valores do mundo a pessoa se arrepende. Então, o termo, né, que o termo grego para arrependimento é metanoia, tá certo? Que significa mudança de mente. Então, abrange o abandono do pecado e o voltar-se para Deus. Então, compreende uma nova atitude espiritual e moral, bem como uma nova conduta. Então, a mensagem do reino de Deus, ela compreende, não é? O reino de Deus se inaugura com a encarnação de Cristo, e a sua mensagem, não é? Ela traz em seu contexto o arrependimento, ou seja, a mudança de mente, o abandono do pecado e o voltar-se para Deus. Então, somente o arrependimento e a fé na obra expiatória e redentora de Cristo, ela pode restaurar o pecador diante de Deus. Não existe um segredo, assim, uma receita de bolo. Pastor, me deu uma receita de bolo do que eu devo fazer. Se existe, a receita ela é composta por 2 ingredientes, arrependimento e fé. Tá certo? Então, por conseguinte, é papel da igreja proclamar o reino de Deus em todo o mundo. E a mensagem do reino de Deus, ela não muda. Não adianta, irmãos, ela não vai mudar. A mensagem é: arrependei-vos e tenha fé em Jesus Cristo, não é? Por meio da sua santa e maravilhosa palavra. Tá certo? E quais são os valores do reino? Lá no Sermão do Monte, Cristo, ele revela, ali nós temos um grande manual de ética cristã, tá certo? O grande manual de ética e moral e conduta, não é, do reino, onde se destaca o quê? O controle da ira, a fuga da imoralidade sexual, né? O casamento indissolúvel, a honestidade no falar,
o não revidar ofensas, a esmola, a oração, não é? O jejum a partir de um coração sincero, não é? O não julgar os outros, o alerta sobre os dois caminhos, a advertência contra falsos profetas e a exortação para a prática desses valores. Então, nós temos que o Sermão do Monte nos chama para uma vida de perfeição em Cristo e nos convida a priorizarmos, não é, o reino de Deus e a sua justiça. Então, assim, os filhos do reino, eles devem expressar esses valores, né, em seu viver diário. Então, os traços, a marca de quem tem Jesus na sua vida, né, irmão, são as marcas do reino, que estão muito bem explicadas na palavra de Deus e que nós devemos observar muito bem essa palavra. Também nós podemos fazer uma divisão temporal, por exemplo, no passado, no presente e no futuro. Então, no passado, o que nós temos? Nós tínhamos que a nação de Israel, no passado, era uma monarquia teocrática, tá certo? Era uma monarquia, e a monarquia dirigida por Deus. Um rei que era guiado por Deus. Então, o Senhor levantou reis para o povo judeu e estabeleceu normas reguladoras de relacionamento político entre o governante e a nação. É tanto que, quando nós vamos estudar os reis, nós geralmente, né, a divisão mais comum entre os reis de Israel é a divisão dos reis que foram fiéis a Deus, ou seja, que governaram em conformidade com a vontade de Deus, e dos reis que não foram fiéis a Deus. Então, o objetivo de Deus era preparar o caminho para a salvação da humanidade através da nação de Israel. Agora, por causa dos desvios do povo judeu e da rejeição do seu Messias, não é, que é Jesus Cristo, o reino dividido foi retirado. Ou seja, Israel, na atualidade, ele não tem mais a função de propagar o reino de Deus. Não é? Essa missão agora cabe à igreja. Jesus entregou essa missão à igreja. Não é? Israel será restabelecido espiritualmente no futuro, conforme o próprio apóstolo Paulo registra lá em Romanos, capítulo 11, do versículo 25 ao 27. Então, nós temos no presente, né, no passado se destaca a monarquia, no presente o reino de Deus foi estabelecido, no presente o reino de Deus foi estabelecido de forma invisível na igreja por intermédio de Jesus Cristo, né, o Rei dos Reis. Então, o reino dividido pode ser visto o reino divino, aliás, me perdoe, reino divino, ele pode ser visto nos corações e nas vidas de todos aqueles que se arrependem. O reino divino, o reino de Deus, ele pode ser visto, né, em cada coração e também na vida de todo aquele que se arrepende, não é? Se arrepende, crê e vive o evangelho. Então, aqui, não se trata de um reino político, material, tá certo? Que, por definição, ele é transitório, passageiro, mas de uma poderosa, transformadora e eficaz operação da presença de Deus não é? Através do seu povo. Então, refletindo-se toda a realidade da nossa volta, produzindo transformação. Então, no presente, nós temos o reino de Deus no coração de todos aqueles que se arrependem, creem e vivem o evangelho. Agora, também podemos analisar o reino de Deus no futuro. Então, as Escrituras revelam que haverá um futuro reino literal. Agora, na presente dispensação, né, esse reino é espiritual. O reino de Deus está entre a gente. Então, durante o milênio, predito pelos profetas do Antigo Testamento, Jesus Cristo ele vai reinar literalmente durante 1000 anos. Então, a igreja que foi tomada na primeira fase da segunda vinda de Cristo, ela reinará juntamente com ele sobre todas as nações. Então,
a igreja é o reino milenal de Cristo, que será um reino literal. Ele vai dar lugar ao reino eterno de Deus, que será estabelecido na nova terra, né, que é a Nova Jerusalém, onde os habitantes são os redimidos do Senhor e de todos os tempos, né, irmãos? Então, que alegria nos inundará, tomará conta da alma quando estivermos com o Senhor, né, irmãos? Imaginem, quando nós estivermos com o nosso Deus eternamente. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Também, queridos, nós podemos ver a natureza do reino de Deus, né? Alguns aspectos da natureza do reino de Deus. Então, a mensagem do reino, ela teve início com Jesus, né? Como eu já falei. Mateus 4,17 diz: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Então, fica claro, muito claro, que na natureza do reino de Deus, o arrependimento, não é, que abrange o abandono do pecado e o voltar-se para Deus, ele compreende uma nova atitude espiritual e moral. Então, somente o arrependimento e a fé podem restaurar o pecador diante de Deus. Então, só para reforçar os irmãos aqui, é o papel da igreja proclamar a mensagem do reino de Deus no mundo. Ou seja, o papel da igreja não é proclamar uma mensagem de conivência com o mundo, não é como é o que estão querendo fazer nos dias de hoje. Mas o papel da igreja não é pregar uma mensagem de conivência. O papel da igreja é pregar uma mensagem de arrependimento dos pecados. Isso está a cada dia, irmãos, afunilando, mas não deixa de ser o papel da igreja. Tá certo? Então, dentre tantas características do reino de Deus, no tempo presente, da dispensação que nós vivemos, a gente pode destacar a espiritualidade do reino, não é? Então, a natureza do reino é espiritual. Então, trata-se de um domínio espiritual. Então, Deus começa a dominar a partir do coração dos seus servos. E esse domínio se dá através do seu poder. É bom aqui a gente destacar, irmãos, que o versículo ele não aponta para o reino numa perspectiva escatológica. Isso é o reino milenal, né? Embora a gente reconheça que esse reino também seja o aspecto escatológico. Então, quando Jesus diz que muitos veriam o reino chegar com poder, ele estava fazendo alusão ao Pentecostes, né? Em que a igreja foi inaugurada debaixo da unção do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo. Então, a gente não está falando aqui de uma teocracia religiosa política. O reino de Deus não está vinculado ao domínio social e político sobre as nações ou reinos desse mundo. Né? Deus não pretende, no presente tempo, né, reformar o mundo mediante ativismo social ou político, por força, por ação violenta. Não. O reino de Deus é espiritual, não é? Ele não está vinculado a ativismo político, ativismo social, uso da força, de ação violenta, não. O reino de Deus, ele é espiritual e ele começa a dominar a partir do coração dos servos de Deus, tá certo? Segundo, a natureza do reino de Deus é santo, né? Uma marca claríssima do reino de Deus, irmãos, é a santidade. Então, desde o pacto antigo, no Antigo Testamento, o Senhor ele estabelece a santificação como pré-requisito maior para a sua dominação. E é interessante a gente assinalar que no novo pacto, os padrões éticos e morais eles são ampliados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o padrão de santidade do Antigo Testamento ele é ampliado por Jesus. Jesus fala, por exemplo, no Sermão do Monte, foi dito assim, eu, porém, vos digo dessa maneira. Por exemplo, foi dito que toda mulher que for pega em ato de adultério deve ser apedrejada. Eu, porém, vos digo, não é, que
se você atenta a uma mulher que não é a sua, em seu coração você já cometeu adultério. Então, Jesus ele amplia, né, o padrão ético-moral do reino, tá certo? Então, ele dá uma ampliada. Ou seja, ele dá digamos, ele dá uma ênfase à questão da santidade. O reino de Deus está entre vós, não é? Então, de acordo com Jesus, a natureza do reino de Deus é espiritual, a gente já falou, não é material ou política. Então, muitas pessoas perdem os propósitos de Deus em sua vida porque não estão dispostas a deixá-la, mudá-la, não é? De dentro para fora. O fato de que o reino de Deus não vem com aparência exterior significa que ele não vem com poder terreno político, né? E não podemos ganhar um lugar nele pelos nossos próprios bons esforços. Então, tornar-se parte do reino de Deus exige, sim, irmãos, uma transformação do coração e da mente, que somente Deus pode produzir à medida que nós confiamos a nossa vida a Ele. Então, é assim que os propósitos do reino de Deus começam a se desenvolver dentro de uma pessoa, ela começa a desenvolver um caráter semelhante ao de Cristo, que inclui justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então, através do poder do Espírito, nós podemos, através do poder do Espírito, nós podemos demonstrar o poder do reino de Deus ao vencermos as forças do pecado, as doenças e o próprio Satanás, né? E não por vencermos reis, né? E conquistarmos nações. Então, quando Jesus vier à Terra pela segunda vez, o reino de Deus será revelado em seu pleno poder e glória, triunfando sobre reis, nações e todo o mal, tá certo? Mas nós temos que tratar bem o nosso coração. E, dentre tudo isso, nós podemos falar sobre qual o papel dos seguidores de Cristo no reino de Deus, né? Então, o Novo Testamento ele tem muito a dizer a respeito do papel do povo fiel de Deus no seu reino. Então, os seguidores de Cristo, eles têm o privilégio e a responsabilidade de buscar constantemente os propósitos e o modo de vida que agrada a Deus em tudo o que fazem. Então, para que a sua presença e o seu poder sejam evidentes, né? Sejam evidentes às pessoas que estiverem à sua volta. O que isso requer, irmãos? Isso aí requer fome e sede espiritual profunda, né? Pela presença e pelo poder de Deus, tanto em suas próprias vidas como na comunidade cristã. Então, primeiro, dentro disso, nós temos que, primeiro que tudo, Jesus ele transmite informações adicionais sobre a natureza e o caráter daqueles que se tornam parte do seu reino. Por exemplo, lá em Mateus capítulo 11, versículo de número 12, Jesus indica que pela força as pessoas se apoderam do reino de Deus. Isso se refere, irmãos, às pessoas que estão corajosamente comprometidas a romper com os costumes do mundo, não é? Que são pecaminosos e desafiam a Deus, e que buscam intensamente um conhecimento mais profundo de Cristo, da sua palavra e dos seus perfeitos propósitos. Então, não importa o custo ou a dificuldade, né? Essas pessoas buscam intensamente o reino com todo o seu poder. Então, tudo isso quer dizer que vivenciar o reino de Deus e todos os seus benefícios exige um esforço sincero, né, e persistente para crescer na fé e para resistir às más influências de Satanás, do pecado e de uma sociedade corrupta, não é? Também os benefícios supremos do reino não se destinam aos que não têm fome e sede de justiça. Claro, né, irmãos?
Então, o reino de Deus não é para aquelas pessoas que negligenciam a palavra de Deus, ou que fazem concessões, né, aos comportamentos ímpios e aos modos de vida do mundo. Né? O reino de Deus não é para essa pessoa. O reino de Deus, irmãos, é para homens como José. E aí a gente poderia fazer uma análise detalhada, se houvesse tempo, de cada personagem desse. Então, o reino de Deus é para homens como José, Natã, Elias, Daniel e seus 3 amigos, Mardoqueu, Pedro e João, Estevão, Paulo, né? É para mulheres como Débora, Ruth, Esté, Maria, Ana e Lídia. Né? Então, o reino de Deus é para pessoas que têm amor pela palavra de Deus e não fazem concessões a comportamentos ímpios e a modos de vida desse mundo, né? Que palavra forte, né, irmãos? Então, aí a gente pode falar das bênçãos, né? As bênçãos de uma vida no reino. E aí, primeiro, nós temos a remissão dos pecados. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, ele retrata a nova posição dos crentes em Cristo. Então, ele afirma em Gálatas, capítulo 4, versículo 3, que éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Então, isso quer dizer que, antes do evangelho do reino, a percepção espiritual, tanto de judeus quanto de gentios, né, era limitada, legalista, supersticiosa. Agora, no tempo assinalado, Deus enviou Jesus Cristo, seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para redimir, ou aliás, para remir a humanidade da escravidão do pecado. Então, desse modo, a morte expiatória de Cristo, ela libertou o homem da maldição da lei e da potestade das trevas. Então, assim como pecadores, outrora escravos e agora perdoados, fomos levados à condição de filhos por adoção e herdeiros de Cristo, né? Também, então, somos adotados e herdeiros de Cristo. No outro tempo, o que acontecia? Éramos estranhos, né, e inimigos, mas agora somos reconciliados em Cristo. Então, Deus, ele concedeu aos filhos a dádiva de um novo nome, de uma nova imagem, que é a imagem de Cristo. Então, como resultado de nossa adoção, agora como filhos, somos também herdeiros de Deus por Cristo. E nessa herança estão inclusas as promessas a Abraão e a vida eterna. Então, ao ser aceitos, nós fomos transformados em filhos para o seu louvor e glória. Né, irmãos? O propósito da remissão de pecados, a filiação e a herança não tem outro alvo senão glorificar a Deus, não é? Louvar e glorificar a Deus. Então, a igreja nunca terá glória em si mesma. Toda glória é exclusivamente tributada para Deus, não é? Por intermédio da obra de Cristo. Então, a igreja é o campo onde se exterioriza o reino de Deus aqui neste mundo. E aí, para terminar, eu quero falar sobre os males de uma vida no mundo. Né? Então, se nós acabamos de falar de alguns benefícios, agora eu vou falar dos males. Primeiro, a escravidão do pecado. Né? Então, a Bíblia assevera que aquele que comete pecado é servo do pecado. Então, isso significa que o ser humano, né, o ser humano é escravo daquilo que o controla, né, porque o pecado torna o homem incapaz de aceitar a palavra de Deus. Então, o ser humano ele é escravo daquilo que o controla. Se ele é controlado pelo pecado, ele não aceita a palavra de Deus. Se ele é controlado pelo Espírito, então ele aceita a palavra de Deus, porque o Espírito vai o inclinar para a palavra de Deus. Além disso, irmãos, a soberba impede o homem de reconhecer a própria escravidão. Então, o homem subjugado pela carne, ele se entrega à desonestidade, a injustiças, a glutonarias, ao álcool,
a nicotina e a tantas outras coisas que nós podíamos relatar aqui. Ou seja, ele é o escravo do pecado. É o retrato de uma vida miserável, sem paz, não é, irmão? Sem paz de espírito, que trilha o caminho das trevas e necessita urgente de libertação. Também são filhos da ira e condenação eterna. Então, as escrituras, elas enfatizam que os homens escravizados pelos desejos e pensamentos da carne, eles são, por natureza, filhos da ira. Então, refere-se à inclinação em satisfazer as paixões, né? E praticar o mal inerente ao homem não regenerado. Então, as inclinações carnais, a impureza, a avareza e a idolatria e outras coisas mais, elas resultam na ira de Deus sobre os filhos da desobediência, conforme Efésios capítulo 5, dos versículos 3 a 6. Então, por esse motivo, o nosso Senhor ensinou que aquele que não crê já está condenado, não é? Que não entrega sua vida ao Salvador é condenado porque se recusa a crer no nome do unigênito Filho de Deus. Então, o pecado da incredulidade é o clímax, ou seja, é o ponto mais alto da rebeldia, que resiste à salvação, genuína salvação que é ofertada por Cristo Jesus. Então, assim sendo, nós somos exortados, como Mateus está registrado em Mateus, capítulo 24, versículo 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Tá certo? E aí, para concluir a nossa última lição, nós temos que os judeus, eles aguardavam o reino literal para libertá-los da opressão política, social e econômica. Só que Cristo os corrigiu e afirmou que o reino de Deus não vem com a aparência exterior. Ou seja, ele não é um reino terreno, ele é um reino espiritual. O reino de Deus, lembre-se que o espírito é a parte do homem que se comunica com Deus. E Deus é espírito. Se Deus é espírito, o seu reino é espiritual. O reino literal, ele ainda vai ser implantado, e os irmãos já sabem da história, que será o período do milênio, logo após a grande tribulação. Não é? Então, nesse aspecto, Cristo veio para resgatar o homem do pecado. Agora, isso requer do homem o quê? Lembre-se dos dois elementos, arrependimento e fé no sacrifício de Cristo na cruz. Né? Os que recusam a ética e a moral do reino são condenados à morte eterna. Então, os valores cristãos devem ser observados pela igreja. E a missão da igreja é anunciar o reino de Deus no mundo que é, irmãos, indiscutivelmente dominado pelo império do mal, pelo espírito da Babilônia. Meu Deus. Queridos, que lição maravilhosa. Para nós encerrarmos o trimestre, lembrando dos valores do reino, não é? Que devem ser cultivados, preservados, guardados pela igreja, portanto, por todos nós que fazemos parte dela. Deus abençoe os irmãos, parabenize seus alunos, né, que estiveram todo o trimestre conosco, no caso dos professores, e os alunos não esqueçam também de agradecer aos professores pelos ensinamentos que foram dados no decorrer do trimestre, e também, né, irmãos, os alunos não esqueçam de compartilhar suas experiências com outros irmãos, a fim de motivá-los a serem alunos da escola dominical no trimestre seguinte, tá certo? Deus abençoe, queridos, uma excelente aula a todos vocês, e que, se Jesus não voltar, a próxima semana eu estarei aqui com os irmãos comentando a lição 1 da nova lição, agora o 4º trimestre do ano de 2023. Forte abraço a todos, a paz do Senhor Jesus e uma excelente aula aos servos do Senhor.